A integração destes médicos, esta reunião correu bem, pelo menos acreditamos que sim, mas se a integração destes médicos vai resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, é isso que vai resolver? Patrícia, boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu julgo que, para lá para casa, para quem nos vê, importa perceber o que é que são tarefeiros. Tarefeiros são naturalmente médicos, como tal, enfim, será normal as pessoas perceberem como todos os outros, mas com uma forma de prestação de serviços à peça ou, digamos assim, não envolvidos... Exatamente, não envolvidos num quadro orgânico de um hospital. Bom, o que é que significa? Uma espécie de avança, digamos assim. Exatamente, uma espécie de uma avança. Estes médicos são, neste momento, determinantes para o serviço de urgência. É bom que todos os portugueses percebam isto, porque, efetivamente, durante muitos anos, provavelmente não houve o cuidado de vincular estes médicos numa prestação, eventualmente com um formato diferente, ou, essencialmente, dar-lhes também um contexto laboral diferente. Mas não houve esse cuidado ou eles também não quiseram? Não, porque isto foi, provavelmente, enfim, eu não posso ir à gênese do problema, que se calhar tem muitos anos, mas, Patrícia, o que se passa basicamente é que nos últimos anos isto foi-se avolumando e, portanto, os serviços de urgência, que claramente começaram a ter cada vez mais procura, porque, efetivamente, este é um problema estrutural que nós temos em Portugal, as pessoas recorrem muito mais ao serviço de urgência do que seria desejável e do que é necessário. Ainda outro dia, uma peça vossa dizia que, efetivamente, havia menos de 50% de necessidade real das pessoas irem aos serviços. Médios, portanto, lá as pessoas está, não podem mas como há recorrer. carências de serviços primários, as pessoas acabam por recorrer à urgência, sabem que é, pelo menos, algo que vai resolver. Bom, portanto, a gênese deste problema foi, essencialmente, o deixar andar uma série de anos sem, obviamente, uma definição clara. E depois, a falta de médicos do Serviço Nacional de Saúde, que presentemente estão em rota, desculpem a expressão, de saída do Serviço Nacional de Saúde. Só o ano passado nós tivemos 1.500 médicos dos quadros do Serviço Nacional de Saúde a abandonar o Serviço Nacional de Saúde, ou para o serviço privado, ou para, eventualmente, outras soluções, até muitas vezes no estrangeiro. Portanto, isto é um problema estrutural, que efetivamente, e percebe-se aqui também pelas declarações deste colega, que tem que ser gerido, desculpem a expressão, com muita sensibilidade, porque efetivamente não pode haver uma ruptura drástica com estas prestações, até porque obviamente é legítima, porque necessariamente são médicos como qualquer outro e têm este mesmo tipo, digamos assim, de valências importantes para um serviço de urgência, mas necessariamente com prudência. Exatamente, é preciso olhar precisamente para esta questão. Propostas para os serviços, para a integração nos serviços dos hospitais públicos até ao final do ano. O que é que podemos esperar? O que é que podemos esperar de propostas? Pois não sabemos, porque nós não sabemos qual é o caderno reivindicativo desta associação. Eu tenho mais dúvidas do que respostas neste momento sobre esta associação. Nós também não conhecemos o decreto-lei que o Ministério está... Eles próprios também não conhecem. Exatamente. E o Dr. Nuno Figueiredo de Sousa disse isso mesmo à saída da reunião com o Ministério da Saúde. Nós não sabemos, por exemplo, uma das reivindicações será a questão do valor hora, que sabemos que o Governo quererá mexer nisto porque está a gastar muito dinheiro, muitos milhões com os tarefeiros e tem vindo a aumentar. É um valor bastante diferente em relação aos médicos do quadro. Exatamente, muitas vezes chega ao dobro ou ao triplo em casos de necessidade extrema. Mas nós não estamos nessa fase de falar de valores, nós não temos noção nenhuma do que é que está na cabeça de Ana Paula Martins e não sabemos, também não podemos pensar numa contraproposta quando não temos valores nenhuns em cima da mesa. Mas, como dizia o Dr. Hipólito, este é um problema estrutural. O Serviço Nacional de Saúde vive com esta dificuldade. Isto é um problema que tem 20 há anos. Isto é um problema que tem 20 anos. Começou no governo de José Sócrates como uma espécie de manobra orçamental para distribuir a despesa, ou seja, tirar médicos dos quadros para com o argumento de dar-lhes alguma flexibilidade e dinheiro extra para convencê-los a tornarem-se médicos à peça, como o doutor estava a explicar. E depois este problema vai crescendo, dispara ali na altura da pandemia, não é estancado e, portanto, o que vemos se olharmos para os dados da ACSS dos últimos anos, que não estão propriamente publicados, mas há muitos trabalhos jornalísticos que os vão revelando todos os anos, o que estes números mostram é uma despesa brutal cada vez mais com estes tarefeiros, ao ponto de no ano passado termos passado pela primeira vez a fasquia dos 200 milhões e este ano, até agosto, os dados que temos disponíveis já falam em 230 milhões. A estimativa será essa, sim.
Mas o que é que podia ser apelativo para estes médicos? Uma vez que, com a integração ou com esta reestruturação, há ou haverá necessariamente uma perda de poder monetário aqui, não é? Porque, sem dúvida, quer dizer, eu penso que terá que ser negociado. A Rita estava a referir muito bem, a grande questão aqui é conter gastos. Quer dizer, nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade nos próximos anos de aguentar este crescimento sistemático da despesa. Portanto, quando se vai para uma negociação, presumo eu, vá-se sempre com um caderno de reivindicativo, os médicos de um lado e, obviamente, a Sra. Ministra e a sua equipa do outro. O que se vai passar aqui, com certeza, é tentar encontrar uma forma de, por um lado, não abdicar destes médicos, porque de facto são fundamentais para trabalharem em situações que muitas vezes não são as situações desejáveis, mas que eles acabam por obviamente estar, enfim, desculpem a expressão, à frente dos desafios. E, por outro lado, que os médicos que integram o Serviço Nacional de Saúde e, particularmente, aqueles que fazem habitualmente também serviço de urgência, porque, obviamente, há muitos médicos nos hospitais a fazerem serviço de urgência, não se sintam, e eu percebo que neste momento se sintam, não se sintam penalizados face a um rendimento que um médico tarefeiro acaba por conseguir obter num dia, por exemplo, de serviço noturno, não é? Que obviamente é uma disparidade muito grande. Portanto, um médico do quadro nunca conseguirá aspirar a ganhar aquilo que muitas vezes um tarefeiro ganha em 3, 4 dias de trabalho. E, portanto, isso é importante referir. Se me permitem, uma das reivindicações que nós, por acaso, até já conhecemos em relação a esta associação é a questão da especialidade de urgência. Estes médicos, muitos deles não têm especialidade e, portanto, a ideia deste organismo meio informal, por enquanto, seria, aparentemente, que houvesse uma negociação com o Ministério para que os médicos que estejam interessados em trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde pudessem obter esta especialidade de urgência e ser integrados e contribuir dentro do Serviço Nacional de Saúde. Esta associação já tinha reunido com a Ordem dos Médicos também. Ficámos sem perceber exatamente o que é que iria acontecer, ainda que a Ordem também tenha manifestado esta vontade e necessidade de integração no Serviço Nacional de Saúde. Estaremos finalmente a ver vários organismos consolidados na organização claro. De resolver e na resolução deste problema. Acho que a Patrícia está a pôr a mão na ferida, é exatamente isso, ou seja, não se pode olhar para este problema e desviar a atenção, não é? Não se pode, obviamente, fingir que não existe. Ele existe, é um problema, e isso folga em saber, obviamente, que o Presidente desta Associação tem isso bem vincado, é um problema de segurança para os portugueses, de assistência, de facto, com a qualidade desejada qualquer português quer ter, porque pagam os seus impostos e, obviamente, quer ver um serviço de urgência responder às suas necessidades, mas é preciso um envolvimento de várias entidades, até porque os médicos, aí a Ordem dos Médicos particularmente, têm um conjunto de regras, um conjunto de normas que têm que ser, obviamente, cumpridas em cada serviço, não é? Dr. António Hipólito de Aguiar, Rita Rato Nunes, obrigada pela presença. Obrigado também, obrigado. Boa tarde. Boa tarde.